Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Português à Mesa. Espero que vocês todos estejam muito bem, porque vamos continuar com a nossa maratona sobre as orações subordinadas, a parte do período composto. E hoje, especificamente, nós vamos estudar a teoria sobre as orações subordinadas adverbiais. E o vídeo, para não ficar tão longo, nós o dividimos em duas partes. Você vai assistir a essas duas partes na sequência aqui no canal. Nós já vamos disponibilizar os dois vídeos para você no mesmo dia. Quer dizer que você não vai ficar perdido na hora da sequência. Faça isso, estude conosco e olha, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, deixe aqui o seu comentário, a sua dúvida. Participe conosco, isso é muito importante. Espero que você goste e aprenda um pouco mais sobre o uso dessas orações subordinadas adverbiais. Um grande abraço e nós nos encontraremos ali na aula. Até mais, pessoal! Olá pessoal, bem-vindos à nossa aula. Hoje nós vamos conversar sobre uma outra parte do período composto por subordinação, mas nós vamos conversar sobre as orações adverbiais. O que seria isso? Como isso funciona? Vamos ver como é? Para começarmos, nós já vimos que as orações subordinadas, elas podem ocupar o lugar de um substantivo, você se lembra, as orações substantivas, ou de um adjetivo. As orações subordinadas adjetivas que nós vimos nas aulas anteriores e em nossos vídeos anteriores. Nestas aulas, estudaremos as orações que exercem a função sintática típica de advérbios ou de locuções adverbiais. Nas aulas, quando nós estudamos o período simples, aquelas orações com um verbo só, nós mostramos que os adjuntos adverbiais, esse aqui em verde, por exemplo, imediatamente, isso é um adjunto adverbial. Ele indica uma circunstância em que ocorre o quê? A ação verbal. A ação verbal de receber indica uma circunstância de ser imediatamente. É a circunstância do modo verbal. Agora, do mesmo modo, as orações que chamamos de adverbiais são as que exprimem essas ideias de circunstância. Por exemplo, hoje em dia, recebemos as notícias. Veja que a ideia é a mesma, mas você pode se expressar usando uma oração subordinada adverbial para poder substituir a ideia de imediatamente. Você pode dizer logo que os fatos acontecem. Isso é um exemplo bastante simples, porque quando você tem o advérbio imediatamente e ele está funcionando como um adjunto adverbial, já que ele indica uma circunstância, nesse caso aqui de tempo, não é? Da ação, essa mesma circunstância você pode fazer, exercer com uma oração que vai ocupar o mesmo lugar dentro da frase, digamos assim, do adjunto adverbial. Por isso é que aqui nós chamamos essa oração de oração subordinada adverbial. É uma opção. Ou nós vamos com o advérbio, que no caso é o adjunto adverbial, ou então nós optamos por escrever a oração subordinada adverbial. É simples. Agora, veja comigo aqui na tela. Diferentemente da oração subordinada adjetiva, olha aqui, nós não temos aqui o pronome relativo, não é? Porque a oração adjetiva a gente tinha comentado que ela era introduzida pelo pronome relativo. Aqui nós não temos. Por quê? A oração adverbial ela é introduzida por uma conjunção subordinativa, diferente das conjunções integrantes e também do pronome relativo. Perceba aqui, olha só, hoje em dia recebemos as notícias logo que os fatos acontecem. Você usou logo que. Por isso é que aqui nós temos uma circunstância de tempo. A mesma coisa quando você lê embaixo. Eu já estava dormindo. Você usou uma conjunção subordinativa para abrir uma circunstância de tempo. Quando vocês chegaram da festa. É assim que funciona a oração subordinada adverbial. Nós não temos conjunções integrantes e nem pronomes relativos. E quer dizer que nós não conseguimos fazer aquelas trocas que nós fazíamos antes. Agora, basta interpretarmos o que significa a conjunção apresentada na oração adverbial para podermos descobrir qual é seu tipo. Não é tão difícil, não é, pessoal?
Veja, por exemplo, são muitas as conjunções que podem aparecer nas subordinadas adverbiais. Aqui eu coloquei algumas. As mais famosinhas, digamos, o porquê, o embora, o ser, o como, que nós vamos trabalhar um vídeo com isso, ele é polissêmico, o conforme. E além delas, há muitas locuções que também funcionam, né? Com essa mesma proposta da oração adverbial. Mesmo que, desde que, à medida que, né? À proporção que, e assim por diante. Lembre-se que essas conjunções e essas locuções nós vamos usar muito aqui nas aulas que estão por vir. Mas, sabendo disso, veja que interessante, nós vamos nesse vídeo, como é uma teoria, conversar com vocês. Existem inúmeros tipos de adjunto adverbial, de tempo, de modo, de lugar, de causa, de comparação, de finalidade. Nem todos eles possuem oração adverbial correspondente. É isso que nós precisamos falar, não é? Do mesmo modo, nem todas as orações adverbiais podem se transformar num advérbio ou numa locução adverbial. Quer dizer que nós não conseguimos, às vezes, substituir, mas podemos interpretar. Por isso é que nós usamos a subordinada adverbial. E são quantas? São 9 as orações adverbiais consagradas pela nomenclatura brasileira. Aqui na tela eu te coloquei todas. Agora, eu vou te apresentar uma por uma. Vamos lá? A primeira, a subordinada causal. O que será isso? Leia comigo. O carro capotou porque perdeu o freio. A oração causal é aquela que indica a causa do que vem expresso na oração principal. Por exemplo, a oração principal é o carro capotou. Aqui você colocou porque perdeu o freio, você está me dizendo que isso foi a causa do capotamento deste carro. Quer dizer que na oração principal você possui uma informação. Na oração subordinada adverbial você vai colocar uma adição, quer dizer, uma informação adicional que seria uma circunstância para o capotamento. Aqui no caso é a causa. A maioria das conjunções famosas, o porquê, o visto que, o como. Por exemplo, outra, a violência urbana cresceu, porque o país ainda sofre com as injustiças sociais. Em outras palavras, pessoal, a oração causal, ela explicita aquilo que dá origem ao fenômeno relatado na principal. Você vai explicando, você vai mostrar a causa, o motivo, não é? E a oração causal aponta um dado, a manutenção das injustiças sociais no país. Veja o que nós falamos lá, que origina o que vem relatado na oração principal, que é o aumento da violência urbana. Para que, de fato, uma oração adverbial seja considerada causal, são necessárias duas condições. Vamos a elas? A primeira, a causa deve ser temporalmente anterior ao acontecimento referido pela oração principal. Isso tem que ser lógico, não é, pessoal? A causa tem que ser antecipada. Agora, ela deve ser realmente responsável por originar o fenômeno relatado na oração principal. Caso contrário, não existe aí uma relação de causalidade, a relação ficará equivocada. Aqui no exemplo que nós te apresentamos, por exemplo, porque o país ainda sofre com injustiças sociais, é a causa para essa violência urbana. Mas o que está acontecendo? Isso aqui já estava acontecendo, né? Você aumentou a proposta, você estendeu com a ideia adverbial usando o advérbio de causa. Entendeu? Muito bem, não é? Agora, vamos falar da consequência, da consecutiva. Então, num período composto, em que há uma oração causal, nós vamos ter, na realidade, uma relação de causa e consequência. E isso nós não temos o que falar. Em que a oração subordinada, pessoal, ela representa a causa e a oração principal a consequência. Ela representa a consequência. Nós podemos inverter essa relação, fazendo a oração subordinada representar a consequência e a principal representar a causa. Isso não tem problema, mas nesse caso, a oração adverbial passará a ser chamada de consecutiva. É uma consequência. Nós vamos ver exemplos. Olha aqui, ó. Houve tanta reclamação, consequência, que anularam o exame. Você percebeu? A consequência foi o anular do exame. Por quê? Reclamações. Olha esse outro exemplo aqui, ó. Tanto o país ainda sofre com injustiças sociais, consequência, que a violência urbana aumentou. Você percebeu? Quer dizer que sempre vai ser assim. A oração principal é a causa e a oração subordinada vai ser a consequência.
A oração consecutiva, meninos, é aquela que apresenta uma decorrência do que veio falado na oração principal. Identificá-la é relativamente muito fácil, pois muitas vezes, quando a oração subordinada é consecutiva, a oração principal já contém uma palavra intensificadora, como, por exemplo, tão, que, tal, que, tamanho, que, e praticamente exige que a subordinada indique a consequência. Por exemplo, veja comigo, tanta que, sofre que. Sempre vai ser assim. Você vai precisar dessa duplinha, dessa ideia, para montar uma ideia de causa e, logicamente, a sequência será consequência. A consecutiva possui essas propostas. Não se esqueça, uma parte você coloca, não é, a ideia na oração principal e a outra conjunção vai lá na oração subordinada adverbial consecutiva. É tão fácil, não é tão difícil assim, não é? Vamos falar um pouquinho agora da comparação. Comparação é muito fácil. A oração comparativa, como o próprio nome já fala, indica uma comparação. Comparar, pessoal, é confrontar dois objetos ou dois acontecimentos para encontrar entre eles semelhanças, ok? Ou diferenças, né? Para que seja possível a comparação, é necessário que os termos comparados possuam algo em comum. Eis aqui um período com uma oração comparativa. Veja aqui, assim como os jovens creem no futuro, os políticos deveriam crer também. Esse período estabelece uma comparação, você percebeu, entre os jovens e os políticos, aqueles que creem no futuro, e estes também deveriam crer. Então, a locução assim como, olha que interessante, assim como é uma ideia de comparação. Porque não tem problema se a oração adverbial vier antes da oração principal. A oração principal, a informação argumentativa de maior peso, a outra seria a comparação. Então, a locução do que, precedida de mais, maior ou melhor, também pode ser usada com esse fim, não é? A ideia do que. Você fala, olha, você é melhor do que. No exemplo citado, a oração subordinada adverbial apareceu antes. Isso mesmo, você viu isso? Isso é muito comum, isso pode acontecer. Por exemplo, olha aqui, morreu como um herói. Veja que interessante, aqui nós omitimos o verbo para não precisar ver uma redundância, mas não é porque o verbo não se encontra que nós não vamos considerar isso como uma oração comparativa, porque você está comparando a morte como se a pessoa fosse morrer como um herói. Percebeu? Não é difícil, não é? Vamos comentar uma outra? Veja agora a conformativa. A conformativa é aquela que mostra um acontecimento que está em concordância ou em conformidade com o que veio falado na oração principal. Viu, meninos? Um exemplo fácil, olha ali, ó. Existe aqui, por exemplo, conforme previram os institutos de pesquisa, a eleição terá segundo turno. Isso é fácil. Existe nesse período aqui uma relação de conformidade, quer dizer, é o acordo entre a previsão dos institutos, quer dizer, a oração subordinada, e o resultado da eleição, que é a oração principal. As orações conformativas, elas são muito usadas, às vezes, para dar fonte de origem de uma informação, ou uma opinião, um dado estatístico, para confirmar o que nós queremos falar. Então, não se esqueça, podemos usar, olha, segundo a professora, a prova vai ser mais fácil, conforme combinamos, hoje será um dia bem mais gostoso, e assim por diante. Você percebeu? Outro caso muito importante é a oração subordinada concessiva, uma das mais interessantes, porque seria aquela ideia de contraste, não é? Vamos ver? É uma situação em que o enunciador, embora ele queira sustentar sua visão de mundo, ele reconhece que existem argumentos contrários a ela, você viu? É como se fosse um contraste. Nessas situações, ele pode produzir um período composto em que a oração principal contém a sua opinião. Isso é muito importante na dissertativa. E a oração subordinada, nesse caso concessiva, o contra-argumento a essa opinião. Por isso dizemos que a oração concessiva funciona como uma ressalva, exatamente, já que concessão é um ato de conceder um argumento contrário à nossa tese, mas ele é insuficiente para desmentir a opinião veiculada pela oração principal. Veja esse exemplo aqui, ó. Embora tivesse havido boa vontade do Congresso, veja essa proposta, o que aconteceria, ó? A reforma administrativa não foi votada. Isso é o fato, a reforma não foi votada. Você disse, embora tivesse havido boa vontade. A oração está funcionando como uma ressalva em relação à oração principal, você viu?
É uma ressalva. E o produtor da frase quer transmitir a informação de que a reforma administrativa não foi votada. No entanto, ele reconhece que houve boa vontade do Congresso, mas esse reconhecimento de boa vontade, não é? Essa é a ideia concessiva, pois o produtor da frase aqui concedeu um argumento contrário, porém foi insuficiente para anular o que veio falado na oração principal, quer dizer, não votou. Você percebeu? A oração concessiva, ela não dá aquele peso de contraste para que fosse solucionar uma situação. Seria uma ideia realmente de ressalva. Olha esse outro exemplo aqui. Chegou tarde, embora tenha corrido. Isso não resolve. Mesmo assim, ele está atrasado, apesar dele ter corrido. É muito importante essa oração concessiva. Lembre-se dela. O que nós podemos te dizer então? Que as principais conjunções seriam o embora, o ainda que, o conquanto, o mesmo que e o se bem que. E agora, pessoal, nós vamos ficando por aqui, porque o próximo vídeo nós vamos te apresentar as outras orações, para que não fique tão longo assim. Basta você acessar o próximo vídeo e acompanhar conosco. Faça isso e um grande abraço. Até o próximo encontro. Antes de você clicar nos links acima, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, faça a sua inscrição e ative o sininho. É muito importante para engajarmos o nosso canal. Espero você em nosso próximo encontro.